Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar do segundo princípio de qualidade total, que é sobre a participação. A prática da gestão participativa pode ser percebida em algumas situações pelo incentivo à manifestação de ideias e opiniões dos outros, compartilhamento de informações, decisões que envolvem todas as pessoas, incentivo ao trabalho em equipe e atitudes gerenciais voltadas para a facilitação e a orientação das pessoas. Isso é uma coisa importante, que quando a gente está falando sobre participação, para você, para a sua vida como um todo, é importante você saber negociar com as pessoas que estão ao seu lado. Isso você tem que trabalhar, aprender a tomar decisões ou falar com as pessoas de uma maneira participativa. A capacidade que você tem de fazer alguma coisa com a pessoa. Quando você vai falar de alguma informação, trocar informações com as pessoas, muitas vezes ouvir as pessoas. E às vezes a gente tem alguma coisa na sua vida que aquilo que você acha que está certo é certo, ponto final. E muitas vezes você não ouve os outros para verificar se todo mundo está vendo da mesma forma que você. Isso chama-se participação. E a participação é uma coisa que você, quando faz, é importante no dia a dia da tua vida como um todo. Porque senão você acaba não lidando com as pessoas que estão do seu lado. Você fala aquilo que você quer e não está ligado se os outros estão ouvindo sobre isso ou não. A capacidade que você tem de mostrar as suas ideias e opiniões e também ouvir as ideias e opiniões dos outros. Isso chama-se participação. O gerenciamento de participação significa você falar as coisas e ouvir dos outros. Isso é importante para você poder conversar com as pessoas. Muitas vezes a gente tem o hábito de falar: o que eu faço está certo. E muitas vezes as pessoas depois não querem mais conversar com você, porque só você que sabe. Só você é quem tem as ideias, só você que dá opiniões, e as pessoas não gostam disso. As pessoas gostam de negociar com você. Então, muitas vezes, e a gente orienta isso no dia a dia como coaching, é o seguinte: você tem opiniões? Sim. Os outros também têm. Se você tem ideias, os outros também têm. Então é comum, a gente conversa muito. Eu tenho amigos meus que, quando a gente está fazendo alguma coisa, olha, a minha opinião a respeito disso é essa. Qual é a tua opinião? Olha, eu tenho essas informações. Você tem algumas informações diferentes dessa para a gente poder ouvir e discutir sobre isso? Olha, nós estamos fazendo um trabalho com um grupo. Temos que conversar com as pessoas sobre isso. Recentemente eu tenho, na nossa turma que anda de moto, recentemente teve um grupo de pessoas que tinham ideias e opiniões diferentes do grupo, tá? E algumas pessoas saíram do grupo por isso. E incomoda ou não? Nós avaliamos essa situação e disse: olha, para estar conosco tem que ter algumas opiniões, ideias que estão dentro do grupo como um todo. Quando tem alguém que não está nisso aí, vocês querem manter a pessoa ou não? Porque muitas vezes você vai ter problemas nisso. Então, quando você está falando de participação, está ligado a algumas coisas que são importantes para a gente. Por exemplo, num grupo, você respeita as pessoas que são masculinos e outros são femininos, ok? E existem pessoas que são gays, por exemplo. Quando você pega uma pessoa que não aceita que tem pessoas que são gays, deve estar no grupo ou não? Isso é uma coisa importante para você entender. Quando você lida com isso, o quanto você lida com isso ou não. Recentemente tem uma situação muito parecida, onde um cara falou lá no grupo lá, que ele não gostaria, não quer lidar com pessoas que são gays e assim por diante. E eu perguntei para ele claramente o seguinte: você tem uma filha?
ter um filho? Não precisa falar o que vai acontecer com sua filha no futuro. Mas se seu filho precisar receber um rim de alguém, senão ele vai morrer, e aparecer um gay que quer dar o rim para ele, e ele está perfeitamente positivo, tudo certinho, pode dar, você não vai aceitar? Então são coisas que você vai aprendendo a lidar. Lidar com participação implica em você compreender o que é importante no grupo e se eu quero estar com este grupo ou não. Então, e muitas vezes, ao estar numa participação, você tem que respeitar o que os outros também têm. São diferentes da gente, mas que você vive com isso no dia a dia. Ok? Qualquer dúvida você pode nos procurar e a gente pode usar os nossos sites, tudo, para a gente conversar um pouco mais sobre isso e a gente vai conversar um pouco à vontade sobre isso. Um abraço. Todos os nossos encontros aqui, e sempre que a gente estiver falando alguma coisa, sempre a gente tem material escrito e mais outras informações que a gente precisa, se precisar, é só chamar a gente por aí, que podemos ajudar vocês. Tanto como coaching, como consultor, como ser humano, para ajudar vocês. Tudo aquilo que vocês precisam estão escritos no blog, vocês podem olhar lá, ler, guardar e tudo mais. Um abraço, fique com Deus.